Depois de 18 anos de muitas batalhas épicas, viagem no tempo e muitos sacrifícios, o mangá de Saint Seiya Next Dimension chega ao seu fim. A continuação canônica de Cavaleiros do Zodíaco, que divide opiniões, mas que deixou seu legado para os fãs que acompanharam por muito tempo. E depois de todos os sacrifícios que Athena e seus cavaleiros passaram para salvar Seiya, Apolo, o deus do sol, executa seu julgamento final. Mas qual é o futuro de Athena e seus cavaleiros? Será que teremos uma nova saga do Olimpo? O que podemos concluir depois do fim de Next Dimension? Todos esses pontos serão comentados nesse vídeo. Continue acompanhando. Fala Ronin, nesse vídeo eu vou fazer uma breve análise sobre o fim de Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension. Na verdade, o plano era fazer um vídeo sobre Assassin's Creed, mas decidi falar desse assunto porque eu já venho lendo Next Dimension há muito tempo, e como o mangá acabou esses dias, eu gostaria de falar e opinar desse assunto que muitos fãs de Cavaleiros do Zodíaco estão comentando. Então vamos começar. Agora dando um breve resumo sobre os capítulos finais, depois de muitas batalhas contra o exército de Hades, os próprios Cavaleiros de Ouro e o mais forte entre eles, que é o 13º Cavaleiro de Ouro, o Odisseus de Serpentário, os Cavaleiros de Bronze e a Deusa voltaram para a época deles e finalmente conseguiram concluir seu objetivo, que foi tirar a maldição de Hades de Seiya. Um momento em que esperávamos por muito tempo. E põe tempo nisso, hein? Mas não só Seiya, Tema de Pegasus, que foi atacado por Alonia em forma de Hades, também teve a espada arrancada de seu peito, pela força de Athena, que era a Sasha. Voltando para o presente, logo a notícia que Seiya havia despertado chega ao palácio de Artemis, a deusa da lua. E logo que Athena e os Cavaleiros de Bronze chegam ao palácio, Artemis os julga e condena-os à prisão. Porém, logo depois de Athena aceitar a punição, aparece uma carruagem no céu puxada por 3 cavalos Pégasos, sendo que o 4º cavalo era Toma, o anjo caído. E na carruagem estava Apolo, o deus do sol. E só de olhar pra cara dele já dá pra ver que ele tava muito puto. Então ele chega no palácio e os 3 cavalos se transformam em anjos. E Apolo desce da carruagem e olha, gostei muito do visual do Apolo, hein? Totalmente imponente, vestindo uma armadura bem feita, um porte físico gigante com cara de brabo. E não era à toa, porque Athena cometeu um crime terrível contra o Olimpo. Então Apolo critica Artemis pelo castigo ser muito leve e condena os Cavaleiros de Athena à morte e à destruição total do santuário. E logo após isso, Seiya chega no palácio e reencontra seus amigos, que ficam felizes por Seiya estar bem. E depois de sentir a presença de Apolo, ele se prostra no chão e oferece a sua vida em troca dos outros. Apolo fica nervoso com isso e tenta matar Seiya. Então Athena impede que isso aconteça e propõe renunciar ao seu cargo de deusa para se tornar uma humana. Apolo não acredita no que ele ouve e pergunta para sua irmã se é isso mesmo que ela queria. Artemis até tenta impedir isso, mas não adianta de nada. Athena confirma e Apolo reseta tudo, destruindo o santuário e apagando a memória de Athena e seus cavaleiros. Depois de tudo isso, tanto Athena quanto os cavaleiros voltaram a viver uma vida normal de humanos, com as memórias apagadas e não reconhecendo mais um ao outro, com o Shun vendendo rosas para Saori e logo atrás as ruínas do santuário. Então Saori passa por Seiya, que não a reconhece, e depois que eles cruzam seus caminhos, Saori derrama lágrimas e aparece o testamento de Aioros no fundo, sendo a única ruína que sobrou do santuário e a principal memória dos cavaleiros de Athena. Depois de recapitular o fim de Next Dimension, dá pra concluir que ainda vem coisa pela frente. Até porque o final abre portas para a continuação e até o Kurumada compartilhou Marte no templo de Artemis, Apolo e Zeus no centro. O que dá fortes indícios de uma saga do Olimpo. Mas pelo amor de Deus, né, Kurumada? Se for pra esperar mais 18 anos pra concluir Cavaleiros do Zodíaco, eu desisto. Sinceramente falando, não é à toa que muita gente desistiu desse mangá, porque a enrolação não tem limites. Eu comecei a ler Next Dimension ano passado, pra falar a verdade. Logo após eu ler o mangá da saga clássica, e por muito tempo ficou sem capítulos. E diferente de muitas pessoas, eu até gostei de Next Dimension. Teve momentos interessantes e personagens bons, como por exemplo o Suikyo de Taça, o Toma de Ícaro, os novos Cavaleiros de Ouro, o Odisseu de Serpentário e a Batalha das 12 Casas. Mas teve muita bagunça no roteiro, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Teve Viagem no Tempo, a Guerra Santa, a Ressurreição de Asclépio, a Batalha das 12 Casas, então era uma baita de uma salada de fruta. Até porque o Next Dimension é como se fosse uma mistura da saga clássica com Lost Canvas e o Prólogo do Céu. Então a saga não teve muito foco em uma coisa só. Tiveram personagens novos que não me agradaram também, e lutas que poderiam ser melhores, e falta de desenvolvimento dos protagonistas e dos outros Cavaleiros de Ouro, na verdade. Mas fora isso, eu achei uma saga bacana até, e poderia ser melhor com certeza. Mas o maior ponto negativo desse mangá não é nem a história, e sim o tempo que o Kurumada levou pra desenvolver isso. 18 anos, cara. 18 anos atrás eu tinha 2 anos de idade, pra você ter uma noção. Não é à toa que muitos fãs ficaram revoltados com isso, e preferem as obras alternativas, como o Episódio G ou Lost Canvas. Vacilou muito em Kurumada. Mas concluindo, eu espero sinceramente que Next Dimension tenha uma continuação, porque realmente esse final ficou aberto, e como o objetivo do Kurumada era uma saga do Olimpo, eu tenho esperanças de que um dia vamos ter uma continuação de Cavaleiros do Zodíaco, e espero também que não dure uma eternidade pra concluir, né? E quem sabe, poderemos ver um anime de Next Dimension. Acho que valeria a pena, porque apesar de ser uma obra que poderia ser melhor, Next Dimension consegue trazer bastante pontos positivos, pelo menos na minha opinião. E além disso, estou torcendo para que dê tudo certo pra essa franquia, até porque eu sou fã da obra, e que Saint Seiya se erga e pare de produzir todos esses
esses fracassos que vem lançando, que nem esse último filme do ano passado, e o anime em 3D, onde o Shun faz cirurgia de troca de sexo e vira uma mulher. Ai, finalmente meu sonho de princesa foi realizado! Obrigada, Netflix. Que demais! Mas é isso aí, galera. Fiz essa pequena análise para deixar minha opinião e comentar sobre o fim de Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension, que chamou minha atenção e dos fãs de Saint Seiya. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei e inscreva-se no canal, para dar um apoio ao vídeo que deu bastante trabalho para fazer. E peço também que você deixe seu comentário, como por exemplo, o que você achou de Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension? O que você achou desse final? Você gostou do vídeo? Deixe a sua opinião na aba de comentários. E eu ficaria muito grato também se você fizesse uma doação no QR Code que eu vou deixar aí na tela e no link da descrição. E se você fizer a doação, você vai ter a opção de mandar uma mensagem pra mim. E se você mandar, eu vou ler essa mensagem no próximo vídeo que eu fizer aqui do canal. Me despeço por aqui, muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Fui!